Em um esforço para promover práticas agrícolas mais seguras e sustentáveis, o município de Rio das Antas sediou um evento, nesta semana, voltado para a capacitação de produtores rurais sobre aspectos legais e práticos do uso de agrotóxicos, além do tema rastreabilidade de frutas e hortaliças. Organizado pela Epagre e pela Cidasc, o encontro reuniu agricultores e técnicos de toda a região. A primeira palestra foi sobre o tema agrotóxicos, com Sérgio Omar de Oliveira, engenheiro agrônomo e coordenador regional de saúde vegetal da Cidasc. Ele ressaltou a importância da orientação aos produtores. A Cidasc valoriza muito essa questão da educação sanitária. Como nós somos órgãos fiscalizadores, fazer a parte de fiscalização em si, ela não embute necessariamente o aspecto corretivo. E a gente entende que a correção, a mudança de comportamento, a mudança de uma conduta equivocada, ela só se dá mediante um processo educativo, no sentido de que há necessidade de esclarecimento no primeiro momento, para depois esse pessoal ter o entendimento necessário dessas questões para que se corrija, e aquele pessoal bem intencionado muitas vezes age por desconhecimento. E se tratando em agrotóxico, a palavra muitas vezes ela tem alguns mitos, né? Mas o defensivo, o insumo, ele faz parte da agricultura convencional, e só que tem algumas regras a serem seguidas, algumas informações, como você falou, que são importantes que cheguem a quem utiliza, né? Sim, sem dúvida. É um produto regulamentado, tem toda uma legislação específica e os regulamentos, que são os decretos. E o termo agrotóxico é o termo oficial designado pelo Ministério da Agricultura, então por isso que às vezes existem... O pessoal usa alguns termos alternativos no sentido de agrotóxico é uma coisa muito ofensiva, muito pesada, vamos procurar uma coisa mais leve. Mas assim, não é o termo efetivamente que vai caracterizar a questão, e sim os riscos embutidos e a forma adequada que se deve tratar o assunto. Qual foi a principal mensagem que você, como palestrante aqui no evento, procurou passar sobre esse tema aqui? Desmistificar, trazer mais para os aspectos práticos, para o dia a dia do produtor, para que ele possa ter esse entendimento. O que exatamente a legislação exige dele, cobra dele, e é necessário que ele faça. Dessa maneira, a gente consegue que o agricultor, tendo um entendimento melhor a respeito do que consta na legislação em termos das suas obrigações, ele consiga fazer o comportamento adequado e estar dentro de um nível de conformidade. O agrotóxico defensivo, ele precisa ser utilizado com um acompanhamento técnico, Sérgio? Na verdade, o agrotóxico, para ele ser utilizado, ele exige um instrumento que é a receita agronômica. E a receita agronômica ela é feita a partir de um processo chamado receituário agronômico, por profissionais ditos legalmente habilitados, que, a partir de um diagnóstico do problema que o agricultor trouxer, estabelece qual é a melhor estratégia de controle e, nesse caso, se for o agrotóxico, qual é o produto, qual é a dose, qual é a forma de aplicação, o momento mais adequado, enfim. E também pode trabalhar em cima das boas práticas agrícolas, que faz com que a própria incidência desses organismos nocivos à produção agrícola se tornem menos incisivas, a incidência menor, enfim. É todo um conjunto, né? Então, o que a gente enfatiza com esse pessoal é assim: o agrotóxico não é a única alternativa, não é a única solução, e não deve ser a primeira, inclusive, a ser escolhida. Existe todo um conjunto. E para que esse conjunto se dê, claro, há necessidade de experiência do produtor, ele nunca deixa de considerar isso, mas a participação do profissional é muito importante. Então, a experiência do agricultor, aliado à experiência ao conhecimento dos profissionais, normalmente levam a uma solução mais adequada para aquela situação. Com relação ao local de se comprar o agrotóxico, também é importante, né? Essa é uma dica e uma orientação que o produtor precisa saber. Sem dúvida, sem dúvida. Todo estabelecimento para armazenar e comercializar agrotóxico, ele tem que ter registro junto a um órgão estadual. Em Santa Catarina, a Cidasc é o órgão responsável por esse processo. E nós enfatizamos muito que o pessoal compre dentro da rede
autorizada, a rede registrada na SIDASC, porque ele tem segurança, tem garantias e tem onde reclamar se houver algum problema. E isso cerceia alguns aspectos relacionados ao comércio irregular. Esse comércio irregular muitas vezes pode ser produto de um furto, de um roubo, de contrabando, de falsificações, enfim, tem muitas formas que não trazem a menor segurança para o produtor, onde ele vai estar aparentemente fazendo economia, mas muitas vezes poderá não resolver o seu problema e, inclusive, trazer problemas a ele, porque está cometendo algumas infrações, algumas irregularidades e, eventualmente, até algum crime. É importante que se tenha um entendimento de que mais importante do que polemizar sobre usar ou não usar é a gente ter uma forma mais técnica de usar, evitar o uso indiscriminado e proteger a própria família do agricultor, que, em última instância, é quem está mais exposto a essa questão, porque ele está no meio em que foi aplicado, ou seja, onde está a maior concentração. Sem dúvida nenhuma, o consumidor é muito importante, mas o que chega para o consumidor já é um nível bem menor, uma concentração bem menor, porque há todo um processo de degradação nesse meio. E a importância maior aí, sem dúvida nenhuma, é proteger a saúde do trabalhador rural, da família rural, que é onde se usa o agrotóxico efetivamente, mas sem menosprezar, naturalmente, que nós queremos um produto saudável à nossa mesa. Quem também participou do evento foi o extensionista da EPAGRE, Charles Seidel, que falou sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças e a relação deste assunto com o tema anterior. A rastreabilidade está intimamente ligada à produção vegetal e ao uso de agrotóxicos, o sistema de produção em si, né? A gente trabalha sempre com o tema agrotóxicos porque ele é um dos elementos que a gente faz a escolha dos nossos produtos muitas vezes. A gente quer saber se está tratando nossos filhos e nossos netos, né, com produtos de qualidade. Então a gente faz o quê? Faz um uso de uma ferramenta, né, que é chamada E-Origem, que é desenvolvido pela SIDASC. Nós da EPAGRE fazemos a divulgação e a orientação do uso para os produtores. Nós temos, digamos assim, o contato mais próximo com os produtores e acabamos então trazendo os produtores através de palestras, de reuniões, mostrando que existe essa ferramenta e que eles podem realmente dar um endereço da produção deles. Ou seja, através da rastreabilidade se consegue um produtor aqui de Rio das Antas que manda para o Ceasa em Curitiba e depois esse produto vai lá para o mercado em Curitiba, lá na gôndola está um documento, né, onde através de um QR Code, qualquer pessoa que apontar o celular para aquele QR Code vai saber que o produto saiu aqui de Rio das Antas, foi colhido em tal dia, vai aparecer inclusive a foto da propriedade do produtor. Isso para o consumidor ele dá uma certa segurança, digamos assim, né? É um produto diferenciado. E o consumidor vai dizer assim, não, esse outro aqui eu não sei a origem dele, mas esse produto aqui tem a rastreabilidade, ele está mapeado, digamos assim, e se tiver algum problema com meu filho e eu for fazer uma análise desse produto, eu vou poder chegar lá no produtor e cobrar dele esse problema, né? Então essa é a ideia, dar uma confiabilidade nos produtos que são vendidos, né, no Brasil inteiro. E como é que está a adesão do produtor ao E-Origem, a questões de rastreabilidade? Assim, nós em Rio das Antas, principalmente produtores de frutas e de hortaliças, têm buscado essa oportunidade. Acontece que nós estamos tentando fazer com que todos busquem, né? Porque às vezes um não faz, outro não faz, acaba os dois se juntando e vai na mesma cota, digamos assim, como se fosse um produto de A e é do B. Sendo dois que produzem junto com a mesma qualidade, não tem problema nenhum. O problema é quando o B possa fazer uma atividade diferente, né? Usar um produto não recomendável, uma dose não recomendável. Então nós tentamos fazer o máximo de divulgação. Esse já é a terceira palestra que nós fazemos junto com o Sérgio, para que as pessoas realmente busquem essa ferramenta e se atualizem, porque quando começar realmente a fiscalização a pegar em cima, né, aí vai ter problemas. E nós não queremos que chegue, nós estamos antecipando o problema, né? E é um benefício para o próprio agricultor, próprio produtor, né? Para o produtor, porque ele vai ter uma garantia de um mercado mais amplo, né? Porque tem mercados que não compram produtos sem ter rastreabilidade. E para o consumidor que vai estar consumindo um produto de qualidade.